Graça e paz, queridos, Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo, Mateus 16, a partir do versículo 21. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, que diz: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Graças a Deus. Pai querido, Deus santo, fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso, meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta noite. Fala conosco através da tua palavra. Fala conosco, Pai querido, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. O que crê, diga amém. Graças a Deus, glória a Deus. Pode sentar, amados, pode sentar. Queridos, amados, aqui nós estamos lendo um texto aqui onde Jesus ele prediz a sua morte. Onde Jesus ele diz que desde o começo Jesus mostra aos seus discípulos que convinha ir até Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes. Então Jesus estava falando: eu estou indo para Jerusalém, mas os anciões e os sacerdotes vão me perseguir. Eu vou passar muitas coisas nas mãos dos anciões e nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas, e também vou ser morto. Jesus estava já dizendo que ia passar pela morte, que ia passar pelaquela cruz. Mas só que ele também disse para os seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia. Antes de tudo acontecer, Jesus Cristo já estava orientando os seus discípulos. Jesus Cristo já estava aliviando o coração dos seus discípulos, porque quando ele morresse, depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Ele ressuscitaria. Aí o versículo 22 diz: E Pedro, tomando a parte, Pedro atravessou na frente, Pedro tomou a palavra e disse, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te concederá isso. Amados, Pedro, amigo de Jesus, Pedro tinha acabado de proclamar a verdadeira identidade do mestre. Aqui no versículo 16 ele diz assim, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Pedro tinha acabado de proclamar a identidade de Cristo, dizendo que Jesus era o filho do Deus vivo. E só que nesse texto, neste versículo, Pedro ele tenta intervir com palavras
dizendo: não, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti. Isso não vai acontecer. Pedro procurou poupar o sofrimento predito por Cristo. Pedro procurou impedir esse sofrimento de Cristo. Só que Pedro não entendeu a mensagem que Cristo estava transmitindo, a palavra que Jesus estava trazendo. Pedro não entendeu. Pedro simplesmente começou a repreender, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Amados, mas se Jesus não sofresse, morresse, Pedro e a humanidade, Pedro e nós, teríamos morrido em pecado, ou iríamos morrer em pecado. Se Jesus não tivesse passado por essa morte, por a morte de cruz, Pedro teria morrido em pecado, muitos teriam morrido em pecado, nós iríamos morrer em pecado, mas precisou Jesus morrer na cruz, para que nós hoje, discípulos de Cristo, não morresse, ou não morremos, ou não vamos morrer em pecado, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. Louvado seja Deus, amados. Pedro não entendeu a mensagem que Cristo estava passando para ele. Pedro não tinha compreendido a mensagem do Evangelho que Jesus estava transmitindo para ele. Alguns versículos acima, Pedro reconheceu Jesus como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, no versículo 16. Já no versículo 23, Pedro toma a palavra, repreende Cristo e diz que isso não iria acontecer, para que Jesus tivesse compaixão dele. E Jesus repreende. E o versículo 23 diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Queridos, durante a tentação no deserto, Jesus ouviu que poderia alcançar a glória sem ter que alcançar a morte. Jesus, o diabo, no deserto, estava tentando Jesus de uma maneira que ele queria tirar o foco de Jesus, ele queria tirar o foco da cruz, ele queria que Jesus se curvasse, porque em Mateus, no capítulo 4, no versículo 9, diz: e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, o próprio Satanás queria tirar o foco. Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É isso, amados, é isso, queridos, que Cristo, muitas das vezes nós não entendemos as coisas espirituais e queremos fazer do nosso jeito. Mais uma vez eu falo, lá atrás Pedro reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Aqui ele tenta intervir no plano de Deus para a vida de Cristo e para as nossas vidas também, porque se Jesus não tivesse passado pela morte, Pedro teria morrido no pecado, os discípulos teriam morrido em pecado, nós iríamos morrer em pecado, e tantos aqueles que já morreram iriam morrer em pecado. E Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro não estava entendendo o propósito que Deus tinha para Cristo. Pedro não estava entendendo o propósito de Cristo na terra. Por isso que Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque você foi usado pelo diabo, porque eu tenho que passar por a dor,
eu tenho que passar pelo sofrimento, eu tenho que passar pela morte, eu tenho que passar pela cruz. E Pedro não estava entendendo. Muitas pessoas hoje não estão entendendo o propósito de Cristo. Muitas pessoas não estão entendendo hoje o propósito de Jesus, que é, nós temos que pregar essa palavra para que o pecador se arrependa dos seus pecados, para que as pessoas aceitem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esta tem que ser a mensagem que nós temos que pregar. Essa tem que ser a palavra que nós temos que levar ao pecador. Essa tem que ser a palavra que nós temos que levar por onde nós andar. E o versículo 24 diz, o versículo 24: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amados, Jesus está falando, Jesus falou para Pedro, Jesus falou para os discípulos, Jesus falou para aqueles homens que estavam com ele: olha só, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É isso que nós temos que fazer, é isso que precisamos fazer. Mateus capítulo 10, versículo 38 diz: e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Isso Jesus falando. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nós precisamos assumir o nosso compromisso com Cristo, a nossa identidade de cristão. Nós temos que levar essa cruz que eu digo, o Evangelho de Jesus Cristo. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Atos capítulo 14, versículo 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso é carregar a cruz, querido. É saber que nós estamos seguindo com Cristo, mas vai vir as tribulações, vai vir as perseguições, vai vir as lutas, vai vir a dificuldade dentro de casa, na rua, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que nós formos, a perseguição vai vir. Perseguições de pessoas que não aceitam o nosso chamado, que não aceitam a nossa religião, que não aceitam que nós vivamos, pregamos e andamos e anunciamos esta doutrina de Cristo, esta palavra fiel. Está entendendo? É por isso que Atos 14, 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois quer por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus, meu querido, para nós entrar nele, é com muita luta. A Bíblia diz que a porta é estreita, a porta é apertada, larga é o caminho que conduz à perdição. A porta é apertada. Por que é que a porta é apertada? Porque para ser discípulo de Cristo, nós temos que andar na linha, nós temos que andar no trilho, nós temos que andar na verdade, nós temos que andar na doutrina de Cristo e dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E o texto de Atos, que nós acabamos de ler, diz que é com tribulações. A tribulação, a dor, a luta, a perseguição, mas isso faz com que nós entramos no reino de Deus. Quando você suporta a luta por amor de Cristo, quando você suporta as aflições por amor a Cristo, quando você suporta a tribulação, a perseguição por amor a Cristo, o reino de Deus está te aguardando. Quando você não olha para a direita, quando você não olha para a esquerda, mas quando você olha para Cristo,
em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às atribulações, em meio às perseguições, em meio às angústias, o reino de Deus nos aguarda. E nós temos que ir para o reino de Deus, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, amados. Nós somos um peregrino nessa terra. Estamos simplesmente de passagem, porque a nova Jerusalém nos aguarda. A nova Jerusalém, a cidade santa, lá no céu. Porque Jesus falou para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa de Deus há muitas moradas nos aguardando. Há uma morada te aguardando, queridos. Há uma morada me aguardando, aonde nós vamos ter o privilégio, o prazer, a honra de caminhar em ruas de ouro, andar e morar numa casa de diamante, de cristal, de ouro. Essa é a nossa casa que o Senhor tem nos preparado. Mas para isso nós temos que suportar as lutas aqui na terra. Para isso nós temos que suportar a tribulação aqui na terra. E na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. E quando nós passar por essa perseguição, com certeza seremos salvos. Todos que querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem testemunhar de Cristo, pregar Cristo, pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, anunciar a salvação, dizer para o pecador: arrependa-te dos teus pecados, creia em Cristo, receba, se renda a Ele como teu Senhor e como teu Salvador, nós seremos perseguidos, porque o mundo não quer, porque o mundo rejeita, e nós seremos perseguidos por anunciar o Evangelho. Jesus, ele foi perseguido não porque estava prometendo casa, estava prometendo prosperidade, não porque ele estava prometendo riqueza, não porque ele estava prometendo as coisas aqui da terra. Ele foi perseguido porque ele estava anunciando o reino de Deus. Ele foi perseguido porque ele estava falando para o pecador: arrependa-te dos teus pecados e seja salvo. Quando nós pregamos essa mensagem, há uma perseguição, porque o mundo não quer essa mensagem. Quando nós pregamos esse Evangelho, o mundo rejeita. Quando pregamos a palavra de Cristo, o mundo não quer ouvir. Mas nós temos que continuar pregando: arrependa-te dos teus pecados e receba Jesus como teu Senhor e Salvador, e tenha vida eterna. Eu tenho certeza, queridos, se Jesus pregasse hoje o que muitas igrejas pregam hoje, Jesus não teria morrido na cruz. Mas quando você prega e fala para o pecador: arrependa-te dos teus pecados, abandona os teus pecados, receba Jesus, queira Jesus, ame Cristo, renda-se a Cristo, você começa a ser perseguido, você começa a ser atacado, você começa a ser rejeitado, porque a sociedade não quer esse tipo de mensagem, não quer esse tipo de pregação. Mas nós estamos aqui para anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para continuar pregando essa doutrina de Jesus. Jesus andou pela Judéia, Jesus andou por Cafarnaum, Jesus andou por Nazaré, Jesus andou pelaquela região de Samaria, pregando e anunciando o reino de Deus. Arrependa-te dos teus pecados. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus,
E essa tem que continuar sendo a nossa mensagem. Amados, queridos, o versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Precisamos negar a nossa vontade, precisamos rejeitar aquilo que é pecado, negar a nossa vontade carnal. Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para nós seguir a Cristo, nós precisamos negar a nossa vontade carnal. Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar à sujeira, à imundície, o mundo que tem nos afogado, que está tentando nos sufocar, que está tentando trocar, substituir a palavra do Evangelho pelos prazeres. Nós precisamos negar a vontade da carne. Jesus ele negou Satanás no deserto. Satanás prometeu: se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a comida que nos sustenta, que nos alimenta o nosso espírito, a nossa vida espiritual. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da salvação. Este Evangelho é que nos coloca de pé, meus queridos. É esse Evangelho que nos dá força para continuar caminhando. É este Evangelho que nos dá certeza da nossa salvação e que temos que continuar acreditando que Jesus vai voltar e vai vir buscar a igreja dele. Nós somos a igreja do Senhor, então nós precisamos nos preparar dia após dia. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É colocar a nossa aflição diante dele e obedecê-lo. É colocar a nossa preocupação diante dele e confiar. É colocar a nossa dúvida, o medo, a ansiedade e confiar nele. Quando ele fala, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É colocar, meus amados, nas mãos de Cristo aquilo que está tirando a nossa paz, a ansiedade, o medo. É a gente confessar os nossos pecados para Cristo. É a gente colocar esse fardo: Senhor, eu não aguento. É a gente abrir nossa boca e declarar para Cristo os nossos pecados, e pedir perdão para Deus dos nossos pecados, para que Ele nos perdoe. Quando eu e você pega esse texto, traz para o nosso coração, nós estamos dizendo para Ele: o Senhor é o nosso escudo e nossa fortaleza. Eu confio no Senhor, eu quero o Senhor. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha fortaleza. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, amados, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Precisamos estar dentro da fortaleza de Cristo, precisamos estar dentro desta fortaleza que é Jesus Cristo. Precisamos
reconhecer Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ao versículo 25 diz: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você está vendo, meu amado? Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Se nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças, nós vamos perder a nossa salvação. Se nós quisermos fazer as coisas do jeito que nós queremos, sem a direção de Deus, sem consultar o Espírito Santo, sem orar a Deus antes, nós vamos perder a nossa salvação. Mas se eu e você entregar, confiar no Senhor, nós vamos achar nossa vida, porque Cristo é o dono da nossa vida. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Versículo 26 diz: por quê? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Queridos, para que adianta nós ganhar o mundo inteiro? Para que adianta almejar as coisas desse mundo? Para que adianta os prazeres desse mundo, se nós vamos perder a nossa salvação? Para que adianta correr atrás das coisas desse mundo? Porque a Bíblia está falando, Jesus Cristo está falando, esta é uma palavra de Cristo. Versículo 26: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Adianta eu ganhar o mundo inteiro, almejar o mundo inteiro, almejar as coisas do mundo, lutar, correr atrás das coisas do mundo? Satanás, ele lutou contra Jesus no deserto. Satanás, ele mostrou os prazeres dessa vida, as riquezas dessa vida. Jesus rejeitou todas e lutou contra Satanás com a palavra de Deus. Precisamos rejeitar, amados, as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, porque a nossa vida, a nossa morada não é aqui. Nós temos que fazer como a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que temos que fazer, um dia após o outro dia. Versículo 27: porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Jesus vai vir na glória, está muito próximo dele vir na glória, está muito próximo dele voltar, e quando ele voltar, ele tem que nos achar servindo a ele, com coração fiel, com a vida santa, andando em santidade, em novidade de vida, em regeneração, em transformação, para quando a trombeta tocar, nós ouvimos o toque da trombeta e subir. É por isso que ele diz: porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que eu tenho feito para o reino de Deus? O que é que nós temos feito para o reino de Deus? Porque o Senhor vai dar a cada um as suas obras. O livro das obras vai ser aberto, o livro da vida vai ser aberto. O que nós temos feito na obra e no reino de Deus? Quais são as almas que nós temos alcançado? Quais são as pessoas que nós temos evangelizado? Quais são as pessoas que nós temos falado de Cristo? E para encerrar, versículo 28: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está voltando. Nós que estamos vivos, se ele voltar hoje, nós vamos ver ele vindo na sua glória. Mas alguns amados irmãos já estão no Senhor, já morreram, estão no Senhor, aguardando o toque da trombeta para subir. A Bíblia diz que os mortos
subirão primeiro, ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão em Cristo vão ouvir a trombeta e vão ressuscitar primeiro, e todos vamos encontrar Cristo nos ares. Precisamos orar todos os dias para que isso aconteça, que Ele venha antes de nós morrermos, que esse versículo aconteça conosco nessa geração. Não sei quantos dias falta, mas creio que falta pouco tempo para que isso aconteça, que a igreja fiel de Jesus Cristo vai ouvir o toque da trombeta, vai ouvir Jesus chamar os seus, os anjos vão tocar, a igreja vai ouvir, a igreja vai subir, e nós precisamos anunciar o evangelho de Cristo ao pecador, ao que está afastado, ao que não conhece a Cristo. Precisamos anunciar essa palavra para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e recebam Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Precisamos, queridos, anunciar esta palavra, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo ao pecador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por esse privilégio, meu Deus, de ter ministrado a Tua palavra, de ter ouvido a Tua palavra, de ter aprendido mais um pouco da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja nessa noite. Obrigado, meu Deus, pelos amados irmãos e aqueles que não puderam chegar, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa visitá-los no coração dos amados, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra, que o Teu Espírito visite esses irmãos nessa noite. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. O que crê, diga amém. E a Deus toda glória.